Olá, galera, boa tarde, estamos de volta, tá? Porque houve uma interferência aqui ao vivo, então a gente vai dando continuação no meu projeto, falando sobre o projeto Sinal da Paz, Solidariedade. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Vinícius, sou conhecido no livro de literatura escrito por José Mauro de Vasconcelos como Zezé, o que mais apronta e que mais apanha na família. Deixa eu clarear um pouquinho aqui, pronto. Que acontece? Para quem leu esse livro, Meu Pé de Laranja Lima, e conhece a minha história de infância, eu vou estar falando um pouquinho sobre esse livro e o que eu sofri e o que eu vivo até hoje com essa família, tá? Que felizmente usaram de mentira, tá? Porque ainda continua, os autores ainda continuam vivos. A Glória realmente faleceu. Se eu pergunto lá à minha avó, que é a dona Estefânia, que é analfabeta, ainda continua analfabeta e é conhecida pelas pessoas como a dona Abigail. E se você perguntar sobre a Glória, ela fala com sentimento em questão da morte da sua filha. Já a Elsa, né, segundo eu me lembro que o nome da outra era Elsa, no livro diz que uma das filhas foi para o norte. Apesar, eu posso ser filha dessa mulher, porque a Jandira, na novela, que é do Meu Pé de Laranja Lima, passa como se fosse irmã. Mas Jandira não era minha irmã. Jandira era minha mãe, por isso que ela batia. Né? Então, assim, eu acredito que, no caso, a Jandira, a autora, se chama Georgette, mora na Curicica, hoje tem um apartamento em Vargem Pequena, próximo ao estúdio da Rede Globo, que fica na Estrada dos Bandeirantes e na Curicica, e a casa que ela construiu e comprou, ela dividiu para suas filhas. Ela tem, do relacionamento, como você vê na novela, diz que a Jandira teve uma filha, né, no final da novela. Então, essa filha dela, que hoje tenta contra a minha vida devido ao ciúme, à inveja, em questão da aproximação da minha mãe, porque eu não fui criado pela Jandira, fui criado pela minha avó, que é a dona Estefânia, e seu Paulo, que é o Benedito Ribeiro, que deve ter algum vínculo com a Ivani Ribeiro, né, porque o doutor que cuidava de mim, que era o doutor Ricardo, se chamava José Ribeiro. Todos os dois tinham um sítio na Estrada dos Teixeira na minha época de roça. Porque hoje, Teixeira, você vê condomínio, você vê prédio, você vê violência, né? Porque agora se tornou cidade de bang bang, né? Que até mãe de família tá levando na cara, né? Porque não é por causa de droga. Droga vende até nos melhores condomínios. Se você for para Cantareira, ou para Copacabana, ou para Lapa, você vai ver o que vai ver de jovens usando droga não tá no gibi. Mas não é por causa de droga, é por causa de ocupação do lugar para poder ganhar dinheiro em cima de trabalhador. Lembra quando a gente era criança? A gente juntava um grupo de pessoas, as pessoas juntavam um grupo de pessoas para poder pegar um só. Aí diziam que fugir era o covarde. O covarde é quem juntava um grupo de pessoas porque não tinha capacidade de ir sozinho para poder enfrentar aquela pessoa, né? Então, assim, esse livro, Meu Pé de Laranja Lima, ele conta a minha história de infância, do que eu vivi na Estrada dos Teixeira. Olha o teu nome. Meu nome botei Exumaré. Por que eu botei Exumaré? Eu vou explicar por quê, tá? Porque Exumaré também entra na história desse livro aqui, questão do pacto que foi feito com as famílias para que eu não tivesse a autoria do livro e acabaram me oferecendo como sacrifício, onde vários homens dentro de um quarto escuro abusavam do meu corpo quando eu tinha 5 para 6 anos. Depois eu vou falar sobre essa entidade. Eu estava falando sobre a Jandira, a que fez a personagem, a Baby, né? Eu falei que eu mandei um convite para ela pro Face dela, me apresentando que era o Zezé, porque uma das amigas dela que me encontrou no Face ficou feliz, né, de ter me conhecido e me deu o Face dela para que eu mandasse o convite. Quando eu mandei o convite para Baby, né, falando que eu era o Zezé do Meu Pé de Laranja Lima, ela praticamente me rejeitou, porque não tinha mais como eu mandar convite para ela. Eu achei aquilo estranho, né, porque eu lembro de coisas do meu passado e eu lembro dela também, né, porque ela e minha mãe eram amigas, né. E o que acontece? Tanto que ela representou muito bem a minha mãe. Eu lembro no filme agora atual, né, que está tudo conturbado, dizendo que seu Paulo roubava dinheiro de mim para poder comprar cachaça. Meu pai, graças a Deus, sempre foi íntegro, honesto, nunca mexeu com nada de ninguém. E vai a gente fazer alguma coisa errada se o centro não comia. Né? Só você ver pela representação da novela que foi escrita por Ivani Ribeiro, que é minha professora predileta, que eu levava flores, né? É diretora, fez várias novelas, como A Viagem, que eu tive a oportunidade de participar, e entre outros assuntos como figurante, tá?
que eu não saía da Rede Globo, né? Eu adorava brincar dentro da Rede Globo na época do Projac, né? Que era bem diferenciado. E a gente, para poder fazer a gravação na Rede Globo, lá na Curicica, a gente tinha que ir para o século XX, lá no Jardim Botânico, próximo ao estúdio da Rede Globo, para poder esperar o ônibus sair, para poder ir fazer as gravações. E olha que naquela época eu era de menor, eu não podia, para mim poder fazer as gravações, eu tinha que ter assinatura de alguém da minha família. Então, para não perder a gravação da novela, eu fazia meus cadastros nas agências, né? E para não perder as gravações da novela, eu pegava qualquer senhora que eu via na rua, explicava a minha situação para ela e ela se apresentava como se fosse minha tia ou minha mãe, assinava o termo e eu ia participar da novela, porque se dependesse da minha família, eu não queria participar de novela porque eles sempre tentaram me derrubar. E hoje eu entendo por quê. Eu fico triste, como você vê aí na novela, né, depois eu vou falar da Jandira, né, eu fico triste que a Godoia, como minha irmã, e era uma irmã predileta, sempre me defendia dos maus tratos, em questão do que minha mãe, no caso a Georgette, que é representada pela Jandira, fazia com a minha pessoa. Hoje ela se voltou. Mas por quê? Porque naquele passado, eu era criança, eu aprontava muito. Então, assim, eu estava na fase do conhecimento. Eu não tinha mãe, eu não tinha pai para poder me ensinar. E em casa eu aprendi apanhando, e na rua eu aprendia com os outros. Então, assim, então eu não convivi com família, eu não convivi com meus parentes. Meus parentes tentam me matar até hoje. Eu tenho relatos, eu tenho. Eu já fui na delegacia da parte do meu cunhado, que é miliciano, que mora na Curicica, que usou de ameaça, veio com um pé de cabra que acertou no meu braço quando eu fui me defender, ainda veio com uma arma para tentar me matar lá na Curicica, na André Rocha, na 1º de maio, na casa 6, que é onde eles moram, que eu nunca tive nada da minha mãe, desde quando era criança, eu sempre lutei, corri atrás para ter o que é meu, porque eu nunca tive apoio de família, eu nunca tive apoio de parente, eu tenho apoio de amigos. Qualquer amigo que eu conheço, que eu não conheço só aqui em São Gonçalo, Niterói, ou Jacarepaguá, Madureira, Nova Iguaçu, eu tenho amigos por tudo quanto é lugar. Eu costumo dizer que eu sou igual aquele Pequeno Príncipe, onde eu pego meus cometa Harry, que são os ônibus, que me leva para qualquer lugar que eu queira ir, para qualquer lugar que eu queira estar. E vejo que minha vida não é diferente da de ninguém. E assim vou aprendendo. Porque desde o momento que eu aprendi a dar mais valor a mim e a minha vida, porque eu sei que nessa vida eu estou de passagem, então eu tenho que dar o meu melhor, para quando apresentar a Deus o meu melhor, e é isso que eu vou fazer. Porque quando eu morrer, eu vou sozinho, nu eu vim, nu eu vou voltar. Eu lutei para chegar no ventre da minha mãe, eu lutei para chegar no útero da minha mãe para poder vir para a vida. Agora eu estou lutando para voltar e reencontrar aquelas pessoas na qual eu amo, né? Que é meu pai e as pessoas que partiram. Infelizmente, as pessoas boas partem mais cedo, né? Enquanto as ruins ficam fazendo maldade. E esse livro aqui, que é o Meu Pé de Laranja Lima, né, José Mauro de Vasconcelos, ele sempre falava, né, Zezé, o descobridor das coisas. Por quê? Porque se eu dependesse de família ou de parentes para saber sobre esse livro, eu não queria saber. Porque nesse livro, além da história que vocês leram nesse livro, as cenas que você vê aí na novela, que a Ivani Ribeiro fez questão de colocar cada detalhe, até o acidente que eu tive, né, que mostra a escoriação na perna, que eu tinha até esquecido dessa cicatriz, desse acidente, né, eu tenho nas pernas, como ela fala, como o doutor Ricardo fala, que era o José Ribeiro, que era amigo da minha família. Eu não entendo porque a Ivani Ribeiro era minha professora predileta, a gente a chamava de Dona Carmen, né, que era o nome que ela dava pra gente, lá na Estrada dos Teixeira, né, eu adorava ficar na casa dela, e quando eu levava as surras, que logo depois que Jandira casou, né, então quando eu levantava a camisa, eu mostrava as marcas das surras, porque era marca de fivela, não era cinto comum, era fivela, eu apanhava de fivela, de ferro, de pedaço de pau, como você vê na novela. Mas eu não entendia porque eu não era uma pessoa ruim, eu era criança, eu estava na fase do conhecimento, do entendimento, para poder entender a vida. Então eu estava precisando de carinho, de amor, de atenção. Isso que elas fazem hoje com os filhos delas não fizeram comigo. E, e eu me lembro, né, antes de descobrir esse livro, até hoje eu escuto vozes, né, falando comigo. Eu estava lembrando que eu estava conversando com meu companheiro, né, quando eu morava com a Godoia, né, quando ainda estava indo para a adolescência, quando ela foi ela morou no Pichincha, né, próximo ali ao antigo Senai, que agora tem um teatro, que não tinha aquele Senai naquela época. Ela morava no próximo prédio ali verde, do lado da antiga Renault Lomberg, que não existe mais essa clínica, que a Lili trabalhou lá. E ela morava no 9º andar. Então, na época, quando eu morava com a minha avó, Stefânia, que no caso eu chamo de mãe, e morava com as minhas irmãs, naquela época meu pai já tinha se separado da minha mãe, que é o São Paulo, que é o Benedito Ribeiro, que até a separação dele foi ocasionada em questão do erro, mas também da família, né, que expulsou ele de casa por causa do ato cometido, né? E
eu fui morar com ela no apartamento. Aí depois, né, eu aprontava pra caramba, então como eu tinha muita interação, era muito desenvolvido, então eu sempre gostei de usar a criatividade, né? Então eu apanhava muito, não só ali como você vê na novela, como no apartamento dela que eu morei. Eu tomei conta do filho dela, que é o Bruno, né, que hoje é advogado, está indo para juiz. Né? Se você olhar lá no Face e botar Florinda Godoia, ela até leva o nome de Godoia, você vai ver as fotos dela, vai ver a foto da dona Stefania e vai ver a foto da Lili, né? Viaja por vários países, né, por vários lugares. Aí as pessoas falam, mas porque ela trabalhou? Eu falei, ela trabalhou? Então tá, a gente era uma família de pobre, era costureira, morava na Estrada dos Teixeira no tempo de roça, fomos morar de aluguel lá na Rio Grande, tá? E depois que ela foi trabalhar na Caixa Econômica, operando caixa. Mas nessa época, a Godoia e o Diego já tinham dinheiro. Eu lembro que eu abri a mala dele, que é a mala que aparece na novela, né? Quando o Diego abre para poder pegar o documento do pai. Ali estava cheio de dólar, né, e dinheiro. O Diego vivia viajando para São Paulo, né? Ele falava para mim que como ele trabalhava na Globo, no Jardim Botânico, né, na parte de jornalismo, ele falava que ia fazer gravações na época de futebol, né, essas coisas todas, mas na verdade estava indo questão das gravações da novela que estava sendo feita. E eu não poderia saber, porque senão ia acabar o encanto em questão do que vocês leram hoje, né? Então assim, quando finalizou esse livro, né, que fechou esse livro, eu lembro que naquela época ali eu tinha o meu amigo português, né, o português era o José Mauro de Vasconcelos, qual que eu chamava de amiguinho, né, e contava os segredos para ele, mas existia um português também no sítio do Marquinhos, onde você vê eu comendo pão com leite, né, sentado na mesa com ele conversando, aquelas coisas todas que eu mostrei no videoclipe, era parecido com aquilo, né, e o lugar ainda permanece igualzinho como desse filme, né, que eu tive na casa deles, né, eles não se vivem mais. Fui lá relembrar alguns tempos do meu tempo de criança, que foi confirmado tudo que eu já sabia, e fui lá. Aí tá, só que nessa época havia-se um centro de Umbanda lá nos Teixeira que ajudava as pessoas com cesta básica, alimentos, né? E a minha mãe, ela fazia parte desse centro, né? Que é a Jandira, que no caso eu considero como mãe porque ela está no registro. Eu não acredito que ela não seja minha mãe, porque uma mãe, para tentar matar o filho, desprezar o filho, e nunca me procurou para nada, e muito menos seus netos. Meu filho está com 17 anos, que vai fazer 18, e minha filha com 12, que vai fazer 13 esse ano. Ela nunca procurou, nunca quis saber, nunca se perguntou se precisava de alguma coisa. Meus filhos cresceram sem conhecer a avó. E olha que mora perto, do lado, na Taquara. Ela mora em Vargem Grande e eles moram na Taquara. Mas devido à ruindade, à maldade, se você vê na novela, meu pai sempre chegou a falar para ela que ela era igual Judas, né? Que vendia, queria se vender, né? Para poder sair da pobreza, e foi isso que ela fez. Então ela, como o livro teve uma grande percussão, foi parar na mão de José Mauro de Vasconcelos, foi vendido por vários países, foi traduzido em várias línguas. Aonde eu vou, eu pergunto às pessoas, as pessoas sabem da minha história. E sim, eu sou o Zezé, aquele que apronta pra caramba e que apanha. Só que naquela época, Danilo Fernandes, nome de demônio. Gente, presta atenção, a mulher botou aqui Ianca Marlon, nome de demônio. Demônio é o que sai da boca das pessoas. É igual que as pessoas falam assim, a pessoa é feia. Feio é o que sai da boca das pessoas. Não existe ninguém feio diante de Deus. Feio é aquilo que vocês fazem. É roubar, é matar, é destruir, porque é isso que o diabo vem fazer, né? E julgar, como é que a nosso amigo Ianca acabou de fazer, julgar. O demônio está na casa dele, está repreendido em nome de Jesus. Então assim, Danilo Fernando Batzini, não entendi, você é um garoto real do meu pé de laranja lima? Sim, sou eu, sou o Zezé, né, que você lê aqui nessa história. Tá vendo aqui a foto preta e branca? Esse livro foi roubado a minha autoria, eu só fui saber desse livro em questão do filme que eu assisti, logo depois, no mesmo dia que eu falei assim, moço, esse filme aqui é a minha história. Aí eu cheguei pro meu companheiro e falei assim, eu acho que tem essa novela. Fui pesquisar na internet, no dia que eu fui pesquisar sobre a novela, estava sendo postado o primeiro e o segundo capítulo. Então você vê que é algo espiritual, né? Então, assim, esse livro com certeza deve estar na mão da Baby, né? Porque eu estava olhando as fotos dela, estava viajando pro Egito, para vários lugares. Vi que ela faz parte de um centro de Umbanda, né? E o que acontece? Para mim não conseguir pegar a autoria desse livro, foi feito um pacto, né? Esse livro, ele está na mão da maçonaria. Tá vendo aqui, ó? Edição Melhoramento, deixa eu botar aqui, tá de cabeça para baixo. Edição Melhoramento. Aí se você olhar aqui do lado, tem um símbolo da maçonaria. Eu tenho amigos maçons.
É que nem um amigo meu falou que é da Amazônia, não é porque um erra que todos vai errar. Isso vai do caráter de cada um. Então, naquela época, na década de 80, né, quando eu tinha 5 para 6 anos, eu gostava muito de brincar nas ruas, né? Eu adorava invadir terreno dos outros, aprontava. Se você chegar lá em Jacarepaguá, na Estrada dos Teixeira, e perguntar Paco, eu tenho nome lá, eu sou o garoto que mais aprontou nos Teixeira. E sou muito mal compreendido em questão desse passado. Então, a minha família, Danilo, fazer também, Danilo, que seja muito bem-vindo aí. Espero que esteja gostando, tá? Do nosso trabalho aí social que nós fazemos aí para essas crianças aqui da comunidade, porque o Zezinho ainda continua do mesmo jeito, né? O que eu fazia para ajudar a família, hoje eu faço para ajudar outras famílias aqui em São Gonçalo, não só aqui de São Gonçalo, como de outros municípios, como daqui as crianças na qual eu trabalho, que agora esse ano a gente vai trabalhar na parte de alfabetização. Vou resgatar aquilo que Ivani mostra na novela, em questão das pessoas que não têm oportunidade de ter o conhecimento em questão do aprendizado. Então, assim, deixa eu explicar para você, olha, Danilo, você que se interessou em questão da minha história, tá vendo aqui? Esse aqui é o livro, O Meu Pé de Laranja Lima, foi escrito por José Mauro de Vasconcelos, que era o meu amigo português, que eu contava segredo. A Jandira, que aparece na novela, não era minha irmã, era minha mãe, por isso que ela batia. A dona Estefânia, que é analfabeta, ainda continua analfabeta, mora, ainda já está uma senhora de idade. A Lili, hoje, que no caso, se você botar lá no Face Hilda Matos, você vai ver a Lili. A Lili ainda continua namoradeira, é casada, né, e tem amante. Já a Godoia, né, é casada ainda com o Diego, que trabalha na Rede Globo, no Jardim Botânico. Tem uma vida, sempre teve uma vida estável, sempre teve uma vida primordial por causa desse livro, na qual ela acabou pegando a autoria desse livro juntamente com alguns parentes meus. Então, assim, vamos falar do pacto, para você entender por que esse livro não parou na minha mão. Há muitos anos atrás, né, eu adorava brincar no meio do mato, então já aprontava pra caramba, né, adorava pegar passarinho, né, sair. Só que eu já aprontava no meio do mato, né, eu já tinha uma opção diferente já desde quando eu era criança. Então, pra mim, o que aconteceu passou a ser normal porque eu já praticava aquilo. E eu lembro que eu estava na vila, que é a vila que é muito citada na novela, que é a vila da Dona Estela e do Seu Luiz, que foram um grande amigo meu, que eu tenho como se fossem meus pais, meus avós, que sempre me respeitaram, mesmo sabendo da minha opção, mas sempre me respeitaram. Não tenho o que dizer dessas pessoas que eu tenho como família, que é a família Fialho. Não todos, infelizmente, alguns netos estavam nessa ação que foi cometida à minha pessoa quando criança. E eu lembro que eu estava na vila, né, e um amigo da minha irmã, que foi até namorado da minha irmã, né, tanto da Godoy e da Lili, me jogou para dentro do quarto da antiga casa, que no caso da Dona Marinete, que era uma moradora antiga que tinha na Estrada dos Teixeira, e tinha um filho chamado Bruno, que todo mundo dizia que era filho do meu pai, que era o seu Benedito Ribeiro, que é o seu Paulo. Então ele me jogou para dentro desse quarto, né? E quando eu entrei, daqui a pouco começou a entrar um monte de homens. Só que numa poltrona separada já vinha um outro homem com um chapéu, né? Só essa parte aqui, como você vê aí nessa foto aí do meu perfil, né? Que eu posto aí para vocês terem um pouquinho de entendimento. Em questão de Exumaré, eu não sigo religião, eu sigo Deus, tá? Respeito todas as religiões e instituições. Me jogaram para esse quarto. Aí tinha um homem com o chapéu fechado, com a assim, mesma barba parecida com a minha, né? Com um cajado, tipo um pênis, né? Com um chocalho, com uma capa, todo vestido de como se fosse aquele lampião, né? E balançava e fumava. Enquanto os homens abusavam do meu corpo e tiravam minha roupa. Eu tinha 5 para 6 anos, me botavam em cima de um sofá. Alguns ainda moram no local, lá da Estrada dos Teixeira. Cheguei até a comentar sobre esse assunto, eles pedem para me esquecer. Eu não posso esquecer uma coisa que viveu mesmo, porque o livro é meu. Tá? Esse foi o presente que meu pai me deu, porque eu nunca tive aniversário, nunca tive nada da minha família. Minha família nunca me procura, para você ter ideia, tem anos que eu não vejo parentes. Né? Então eles só sabem denigrir a mim mais, só sabem ver o meu mal. A Lili chamou a polícia para mim como se eu fosse bandido, porque eu queria ver minha mãe, a dona Estefânia. A Godoia, né, me julga porque eu fui falar que o filho dela tentou abusar de mim e ela não gostou. Antigamente a gente mentia porque tinha medo de apanhar, agora a gente fala a verdade não presta. Mesmo porque, como se fosse meu sobrinho, jamais iria fazer isso. Mesmo porque eu nunca fiz isso nem com amigo, nem com amiga. Porque o mal que eu não quero pra mim, eu não quero pros outros. E o que acontece? Esses homens me jogaram para dentro do quarto, abusaram do meu corpo e fizeram fazer cenas, né, oral, entre outros assuntos, no corpo dele. Eu me lembro que naquele dia, né, eu achei aquilo normal, né, saí como se nada tivesse acontecido. Né, eles olharam para o quarto do seu Luiz, que ficava com uma janela próxima à casa da Marinete. Eu me lembro que naquela mesma hora eu saí do quarto, corri para a casa da Dona Estela, né, e fui para o quarto do seu Luiz, que estava dormindo.
E ele ele chamou: Paco, tu tá fazendo o que aqui? Eu fui, abracei ele e comecei a chorar, né, por causa daquele ato que tinham cometido comigo. Só que depois eu perdi, deixei isso para lá, achei aquilo normal, não imaginava que era em questão desse pacto. Aí eu pesquisei, achava que era sobre. Sim, foi feito um ritual, né? Foi feito um ritual. Então, se fizer uma hipnose na minha cabeça e procurar saber, vai ver que eu não estou inventando, né? Mesmo porque eu não estou aqui, olha só, olha para dentro dos meus olhos e vê que eu não tenho cara de mentiroso. Eu trabalho aqui há anos em São Gonçalo. Traficante me convida para fazer trabalho, policial tira foto. Mas por quê? Desde o momento que você mantém o respeito, você tem o respeito das pessoas. Porque eu sou de uma época que se dava benção e professor eu levava flores e continuo levando, porque o que só envelhece é a carne, a alma continua do mesmo jeito. E a minha família nem recebe minhas ligações, nem telefone deles eu tenho mais, só tenho da Godoy e da Lili, mas nem ligo, porque elas não atendem, né, por causa desse passado. Não, eu sei, não precisa nem eu falar duas vezes, é só olhar para dentro dos meus olhos e você vai ver, Danilo. Mesmo porque, se você vê os personagens que foi colocado tanto no filme antigo quanto da novela, você vai ver que é semelhante a mim, né? E infelizmente eu fico triste, né? Porque eu também tenho 2 filhos, né? Trabalho com criança, né? Eu não sou rico, eu sou pobre, né? Você vê a condição da minha casa, mas sou feliz com o que eu tenho, tá? Tenho um companheiro que, graças a Deus, estamos 7 anos juntos. Eu não aceito traição. Traição, se fosse bom, Judas não tinha tirado a própria vida, porque a carne cobiça. Mas eu luto contra mim, por quê? Porque o que vale é o caráter diante da sociedade. E o mal que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. E sabe, então assim, a família, ela não quis que eu soubesse sobre a origem desse livro, porque além do que vocês leram dentro do livro, sobre os maus tratos que eu sofri, ainda tem muito mais coisas que eu deveria contar, que para eles se tornaria constrangimento, né? Então assim, então eles impediram, porque eu lembro que quando o meu pai, o Benedito Ribeiro, que eu tenho como pai, que foi o que me criou, porque eu não sei a origem do meu pai, eu posso ser filho de José Mauro de Vasconcelos, ou posso ser filho do Raul, que é o personagem que casou com a Jandira, que é o Milton Cândido da Silva, ou posso ser filho do Benedito Ribeiro, que foi o que me criou e era casado com a minha avó Estefânia. Eu não devo ser filho da Jandira, porque, olha, se você olhar nos meus vídeos ao vivo que eu tenho no Facebook, você vai ver relatos de mães que sofreram a mesma agressão com meu cunhado, que é miliciano, lá em Curicica, com a minha pessoa. Quando ele veio no ato de violência, eu estava no Projac, na Rede Globo, em frente à Portaria 2, vendendo os meus DVD da Luluzinhas, que eu monto e edito, dos trabalhos que eu desenvolvo na comunidade, para os diretores, para os produtores que passavam na portaria, eu vendia. Todos eles da Globo estavam comprando meu DVD, ainda mais eu estava com a blusa, né, com a logo do meu pé de laranja lima, todo de branco, né? Porque de lá eu ia para o Frei Luiz, que é um centro espírita, que eu ia vender na portaria do Frei Luiz, que é um antigo, que é o médico que... aquela parte que você vê que o português me leva para cuidar da minha ferida, foi no Frei Luiz, que lá tem um ambulatório e tem um médico, que eram os médicos particulares que atendiam e cuidavam da gente. Então, assim, como eu já conheço o Frei Luiz antigo, eu ia para lá. Então, como já tinha dado umas 2 horas, 1 hora, aí eu estava com fome, cansado, e eu tenho uma irmã, que é a minha irmã caçula, que eu sou muito apegado com ela, mas infelizmente, devido a manipulação que foi feita na cabeça dela, se afastou também de mim em questão dessas más línguas, porque se ela ficar perto de mim, ela cria inimizade com meu padrasto e com a minha mãe, então ela acaba não me encontrando mais, mas por causa dessas ações. Então, nesse dia, a gente ainda se falava. Aí, o que que eu fiz? Eu fui na Curicica, lá onde a minha irmã mora, né? Para poder chamar ela, pra gente ir pra praça, ficar conversando um pouquinho, porque é a única pessoa que eu tenho para conversar. Antes de eu tocar, quando eu cheguei na rua 1º de Maio, que fica perto da rua André Rocha, lá em Curicica, em Jacarepaguá, quando eu entrei na 1º de Maio, eu vi meu cunhado, mas nem imaginei que era ele, porque ele estava bem diferente, mais forte, alto, nem imaginei que era ele. E vi minha mãe do lado, que é a Jandira, que no caso é a Georgette do lado. Eu praticamente, para não ter que olhar, que eu tenho tanta mágoa, tanta angústia, claro que eu não vou levar isso comigo, mas eu não queria olhar para a cara dela, passei direto e não dei confiança. Aí fui para um bar, mais à frente. Né? Como eu estava com muita dor na coluna, com muita dor de cabeça, porque eu tinha ficado o dia todo em pé, esses pessoal do bar, que era um casal, eram amigos meus, já me conhecem já há um bom tempo. E eu cheguei pra ele e falei, poxa, eu tô morrendo de... Eu falei pro marido da dona do bar, né? Eu tô com uma dor na coluna, eu tô com uma dor de cabeça, eu já tomei um Dorflex, mas não melhorou. Ele falou, pô, toma mais um, que vai melhorar. Aí eu falei, poxa, tomei um pouquinho d'água? Aí eu falei assim, tá, vou lá pegar um pouquinho d'água pra você. E nisso que eu fui pegar água, eu fui tocar a campainha da casa da minha irmã caçula.
Quando eu voltei, né, que eu fui ver se ela atendia, porque se ela estava ajudando, porque a casa é de 2 andares. Quando eu voltei, estava o meu cunhado gritando. Por quê? Porque um dia antes eu tinha ido, feito o trabalho lá da venda dos DVD em Curicica, e passei para ver minha irmã. E vi a minha outra irmã, Karina, né, que é filha do Milton, que é irmã por parte de pai. Eu vi a minha irmã e a gente discutiu, porque eu fui perguntar para ela, falei, lembra, Karina, aquele rapaz que ia visitar minha mãe, né, que era amante da minha mãe? Ela falou assim, aí eu nem falei do livro, né, ela já veio falando, mas esse livro foi escrito há anos. Eu falei, olha só, não estou te perguntando do livro, estou te perguntando do cara que visitava minha mãe, que era o José Mauro de Vasconcelos. Ele era o amante da minha mãe. Aí ela pegou, começou a chocarrar, gritar, fazer aquelas danças, me zoar, né? Fazer um pouco de mim. Aí eu, com raiva, eu peguei e falei, sai daqui, eu sou capiloto, sai daqui, ô coisa ruim, né? Aí ele, já com a inveja, com a ignorância que ele tem, porque acha que tá na milícia, ou porque tem uma arma dentro de casa, pode fazer o que quer com as pessoas. Isso não foi ele que agrediu aqueles dois travestis lá em Curicica, porque acho que está na igreja, é pastor e está com o direito de querer matar e destruir as pessoas. Porque pastor não é assim não, meu filho. Pastor ele tem compromisso com as ovelhas. Agora pastor de bode, meu filho, é o que faz oferenda e sacrifício com animais para poder se autovalorizar utilizando sangue alheio. Aí o que acontece? Eu peguei, né, voltei, aí eu tava normal, né? Eu cheguei, ele veio gritando. Ele falou, você xingou minha mulher, rapaz? Esse marido da minha irmã, que é a Karina. Eu peguei e falei, olha só, rapaz, olha só, eu não tô a fim de discutir. Ela é minha irmã, a gente só discutiu e eu não xinguei a minha irmã. Eu só chamei ela de aba ruim. Aí ele começou, você xingou minha mulher, rapaz. Você xingou. Ele veio, né, não se contentando, que ele é covarde, pegou um pé de cabra, daqueles tamanho grandão, grosso, e veio pra atacar em mim. Nisso que ele tacou, eu defendi com a mão. Eu acho que eu ainda tenho a cicatriz aqui. Deixa eu ver. Acho que eu ainda tenho. Mas tá lá nas fotos que eu postei pra você ver, tá aí no meu Face, e você vai ver a agressão que eu sofri. O que acontece? Eu peguei, tá? Defendi, e nisso que ele defendeu, não se contentando, me deu uma gravata e começou a me enforcar. Eu tava sem ação porque eu tava cheio de fome, cansado, com dores. Eu fiquei sem ação mesmo porque tava ali o meu sobrinho, a Jandira tinha corrido pra sua casa, né? E a minha irmã tava lá, que foi a que fez a caveira toda. E o que acontece? Aí ela pegou, né, chegou e começou, né, aí ele pegou, me enforcou, aí o meu sobrinho, que é o filho da minha irmã, que eu nem vi, eu só vejo de longe, porque eles me botam para as crianças como se eu fosse um monstro, enquanto as crianças da comunidade me convidam para os aniversários deles, aí me botam como monstro. Esse meu sobrinho, que é o Samuel, que é o filho da minha irmã, foi na direção do pai, ninguém fez nada, só os vizinhos que estavam tentando separar, e esse meu sobrinho se levantou e falou assim, pai, larga ele, pai. Larga ele, pai. Mas ele xingou sua mãe. Ele não xingou, pai. Ele não xingou minha mãe, pai. E o próprio filho desmentindo o pai publicamente. Não é só eu que conto, não. Os vizinhos contam essa história. Porque essa agressão eu não sofri só com o meu cunhado. Eu sofri com o meu padrasto por ser acusado de ter roubado os documentos dele para fazer telefone. Um cara que eu nem gosto dele, nem vou com a cara dele. Né? Foi uma história totalmente inversa. Só que a minha irmã utilizou disso para poder criar essa situação. Aí ele não se contentando, né, esse meu cunhado não se contentando, constrangendo em questão do filho me defendendo, falou assim, agora eu vou pegar uma arma e vou te matar, seu desgraçado. Falou assim pra mim. Eu falei, então você vai lá pegar a arma que eu vou ficar aqui esperando e você vai me matar, rapaz, porque fugir de você eu não vou. Aí ele entrou pra dentro da casa, né, que ele mora juntamente com as minhas irmãs, aí foi pra dentro de casa, pegou a arma e foi pra fora. Só que nessa hora, o pessoal do bar, que era um casal, um segurou na minha mão e o outro segurou no outro, me puxou pra dentro da casa dele, me jogando pra dentro da casa e trancou a porta. E falou pra mim, você não vai sair daqui. Eu falei, tudo bem, eu não vou sair daqui, mas eu vou ter que ligar pra polícia, porque assim não pode estar. Porque isso é covardia, eu tô aqui trabalhando, você vê meu dia a dia, você vê meus trabalhos com as crianças, eu não tô aqui pra brigar com ninguém. E aí, no caso, eu liguei pra polícia, a polícia veio. Nisso que a polícia veio, que eu acredito que sejam os mesmos policiais que vieram no dia que minha irmã também chamaram a polícia para mim, porque eu queria ver minha avó, que ela não queria deixar eu ver no Natal passado. Então ela chamou a polícia para mim só porque eu queria ver minha avó e porque eu estava fazendo escândalo. Né? E estava fazendo escândalo no apartamento. Então o que acontece? Meu companheiro me ligando, né? Eu vou terminar já, gente. Eu vou ser bem breve, depois a gente dá continuidade nas outras gravações. Aí o que acontece? Aí nisso, né, o policial veio. Nisso que o policial chegou, né?
Aí o policial foi lá até a direção dele, ele contou a versão dele lá, e eu esperei o policial me chamar. Nisso o policial me chamou, eu falei, aí o policial pegou e falou assim, você que é o Marcos Vinícius? Eu falei, sim, eu sou o Marcos Vinícius. Aí ele pegou e falou assim, não, porque ele tá falando que você agrediu ele, que você foi pra cima dele. Eu falei, olha só, rapaz, eu tô cheio de testemunha aqui, ó, os vizinhos tudo presenciaram. Eu não vou ficar debatendo sobre um assunto que ele está utilizando com mentira. Eu só quero que o senhor me olhe a minha situação. Olha como é que eu tô. Então, eu só quero que o senhor me leve no posto, para eu poder ir no posto para poder fazer o exame, e depois ir na delegacia para poder dar a parte dele, para poder abrir um BO em questão do ato que na ML poder comentar. Então, eu fui lá no próprio posto, na própria delegacia, eles me orientaram. Quando eu cheguei na delegacia, né, quando eu entrei para dentro do carro da polícia, né, que eles mandaram entrar, sentei atrás, os dois policiais que estavam na frente começaram a falar. Falei, rapaz, o que tu tá fazendo aqui? Porque de fato você não conhece ninguém, né? Eu falei, tô fazendo meus trabalhos, né? Por quê? Você não conhece? Eu falei, Luluzinha, vamos lá, Luluzinha, que eu vou cuidar de você, Luluzinha. Vamos lá que eu vou te levar no posto. Pra você ver, o meu nome, Luluzinha, já é conhecido, não só em Jacarepaguá, como em todo lugar devido aos trabalhos que eu faço em questão da criança e da família, porque eu tô aqui pra trabalhar. Como eu te falei, eu tô nessa vida de passagem, então eu quero dar o meu melhor. E nisso, né, o policial brincando comigo, tanto no carro da polícia, quanto no próprio posto, né, ainda falando, ele falou, você tem jeito de ser vereador ou político, hein, porque você fala pra caraca. Eu falei, é mesmo, porque Luluzinha quando fala, rapaz, prepara o guarda-chuva que até cuspe sai. E nisso a gente ficou brincando, interagindo. Quando eu cheguei na delegacia, né, já estava a minha mãe, que é a Georgette, a minha irmã Karina e meu irmão Adriano Simões, e o marido dela, o Adriano Simões. Os três, a minha mãe, meu cunhado e minha irmã. Tudo na delegacia utilizando de mentiras contra a minha pessoa. Aí o que eu fiz? Peguei, né? Eu fiquei sentado, não dei confiança, nem olhava, olhei. Nisso eu comecei a conversar, tinha duas senhoras sentadas próxima a mim. Uma super simpática, a gente começou a conversar, e tinha uma outra senhora bem simplesinhas, toda de vermelho, né? Que aquilo ali eu acredito que era um anjo que estava ali, né? E simplesinha, aí ela bem simplesinha mesmo, parecia até moradora de rua, né? Tava toda largada, sem sandália, toda de vermelha, toda de vermelho. Aí o que acontece? Aí eu comecei a conversar com ela, falei, tia, a senhora tá fazendo o que aqui, tia? Ela falou assim, meu filho fez isso comigo, fez isso, aquilo. Eu falei, tá bom. Eu falei assim, tá. Aí ficamos conversando, aí nisso os policiais, né, chegou perto de mim e falou assim, você tem isqueiro? Aí o policial, pô, cara, não tem isqueiro não, tem fósforo, serve? Não serve? E o policial, sabe, os policiais interagindo ali com que ele viu a situação, ele viu o constrangimento, ele viu a malícia no olhar das pessoas que estavam contra mim. E os policiais começaram a brincar comigo e eu peguei, tá, aí ali eu fui me sentindo melhor, já que eu estava, mesmo porque eu não tinha culpa de nada, eu só estava ali para poder fazer o procedimento. Quando a delegada, né, nisso eu cheguei no balcão, né, pra falar com os policiais, eu falei, pô, que vocês não tem bebedouro, não? Ele, cara, a gente tá sem bebedouro aqui. Eu falei, nem no banheiro tem? Eu falei, não tem. Como é que tá a situação? Porque é cheio de moto, tudo fechando, não tinha nem passagem pro banheiro. Aí ele pegou e falou assim, olha, já era de noite, né, já era tarde, ele pegou e falou assim, olha, só lá fora agora, lá perto do Habib's, né, que fica lá na estrada dos Bandeirantes, na Taquara. Falei, tá bom, porque eu não posso nem sair daqui. Aí essa senhora, escurinha, que tava toda de vermelho, pegou e falou assim, eu tô com sede. Aí eu peguei e falei assim, tu tá com sede, tia? Olha, eu também tô morrendo de sede. Vou fazer o seguinte, eu tô com 10 reais aqui, eu vou te dar, a senhora compra uma água pra senhora e outra pra mim, tá bom? Não, tudo bem, eu vou lá, mas pode deixar que eu vou trazer esse outro. Eu falei, não, tia, pode ficar despreocupada, porque eu conheço a minha geração, né? Só pelo olhar eu já conheço a pessoa. Aí tá, ela foi lá, comprou a água pra ela, comprou a água pra mim. Aí veio com troco. Eu falei, não, tia, pega esse troco que a senhora, que a senhora pegou, guarda com a senhora, que a senhora pode usar para poder ou comer alguma coisa, né? Porque essa touca, a senhora cheia de fome, imagina a senhora. Ah, filho, obrigada. E nisso, ficamos sentados, conversando, né? E minha irmã, né, a Karina, com aquela cara de monstro, sabe? Parece que quer me comer vivo, né? E eu nem dando confiança, né? Com aqueles olhos regalados para mim. E eu, para poder mexer mais ainda, eu falei, tia, tu lembra do pé de laranja lima? Já falando para outra senhora. Lembro. Você lembra do Zezé? Lembro, sou eu. É você? Falei, e minha irmã, mais raiva ficava na cara, por causa da inveja e do ciúme por questão desse livro, porque esse livro foi roubado, né? Se você olhar no testado de óbito do meu pai, eu não sei se está aqui, ou se eu tenho, se não eu te mostro, diz no testado de óbito, deixou filhos e bens. Foi o que teve o acidente, que no caso você lê aí no livro, em questão da locomotiva, que era o meu amigo predileto, né? E porque foi conturbado algumas coisas. Então, assim, aí nisso, essa senhora de vermelho, né, toda de vermelho,
pegou e falou, depois já estava muito tarde, ela pegou e falou assim, eu vou embora. Eu falei, vai tia, olha, já é tarde, né? Pega esse dinheirinho que eu te dei, paga a passagem. A senhora mora onde? Moro na Cidade de Deus. Então, a senhora tá pertinho, a senhora vai lá, pega o ônibus, vai pra Cidade de Deus, já é tarde, vai pra casa. Ela, você coloca minha sandália? Eu falei, coloca, aquela sandália de tirinha, né, que de fechinho, fui lá, coloquei pra ela, fechei. Ela, posso te dar um abraço? Eu falei, pode. Aí eu dei um abraço nela, bem forte, né? Enquanto minha mãe, minha irmã e meu cunhado estavam ali para poder tentar me aprisionar e mentindo contra a minha pessoa para ver o meu mal. E nisso ela foi embora, né? Eu tive aquela visão ali como se fosse um anjo do Senhor vindo consolar o meu coração. Logo depois veio a delegada. Marcos Vinícius, o agressor. Aí eu olhei para a cara da delegada e falei, senhora, olha para minha cara e vê se tem cara de quem agride alguém. Não é à toa que eu copio as mulheres, que mulher quando fala, rapaz, prepara o guarda-chuva que até cuspe sai. Né? Ela começou a rir, os policiais também, eu fui lá para ser atendido, aí a gente conversando, ela perguntando, falando da denúncia que ele fez. Aí eu olhei para a cara dela e falei, olha para mim, para os meus olhos e vê se eu tenho cara de mentiroso. Ela, não. Eu falei, então pronto, tá vendo aquela mulher que tá lá fora? Aquela mulher lá é minha mãe, né? Segundo os documentos dizem. Mas você lembra do livro Meu Pé de Laranja Lima? Lembro. Lembra do Zezé? Lembro, sou eu. Aquela que está sentada ali é a Jandira, que no caso é o personagem Jandira. E é a mesma que me maltratava, que viu o meu mal, é a mesma que está tentando me aprisionar e usando comigo. Agora, se fosse fazer uma pergunta para a senhora é mãe? Sou. A senhora tem filhos, não tem? Tem, eu também tenho filhos. Gay também faz filho. Eu tenho dois. Um com 17 e uma filha de 12. Que vai fazer 13, hoje vai fazer 13 e esse ano faz 18. Aí eu cheguei pra ela, tenho uma filha. Na época, minha filha não estava com essa idade, estava com menos, né? Porque já passou alguns tempos. Eu tenho tudo relatado aqui, documentos, recibo, tem tudo do que eu fiz. E eu só não fui. Aí tá, aí ela perguntou, eu falando pra ela, né, sobre o acontecido, aí eu expliquei, ela falou, mas ele falou que você, eu falei, senhora, olha pra minha cara, olha pra ele, eu tenho cara de quem agride alguém, né, então assim, ela não questionou, falou, você não vai levar em consideração, vou fazer aqui só um preenchimento e tudo, não, mas eu quero que a senhora faça tudo, porque eu vou entrar com uma ação na justiça contra esse cidadão, né, que tentou contra a minha vida. Aí o que acontece? Lá fizemos todos os blocos, ainda dei o DVD para os policiais da Luluzinha, ainda dei para delegado, o DVD eles levaram para casa, ficaram super felizes com o DVD e fui embora. Nisso ainda estava lá a minha mãe, já era bem de noite, já era quase 11 horas da noite, e olha que a gente foi cedo, hein? Aí estava minha mãe, meu cunhado e minha irmã. Na hora que eu passei, eu estava lá os três conversando, eu nem olhar para a cara dela eu olhei, porque me dá raiva só de olhar. Aí eu olhei, fui direto, né? Fui direto e comecei a chorar. Quando eu comecei a chorar, a chuva caiu. E já era tarde, eu não podia voltar para Niterói, para São Gonçalo. Aí eu tive que dormir numa casa de uma amiga lá na Rio Grande, na Taquara, na estrada do Rio Grande, próxima à rua que eu morei, na Barra da Estiva, ali na Taquara, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Fui dormir lá, já era tarde, estava chovendo, eu cheguei na casa dela, abriu a porta dela, fui dormir lá, ela cede o quarto dela para mim dormir, olha essa coisa linda, né? Ela cede o quarto dela para mim dormir, eu acho aquilo tão lindo, enquanto minha família não faz isso, os estranhos me tratam como se fossem parte da família deles, né? E eu acho isso bonito, né? Porque família não é o que nós temos, família é o que nós construímos. Então foi marcado uma audiência no fórum da Taquara, aonde eu deveria comparecer devido à acusação que ele fez de maus tratos, como se eu tivesse feito o ato. Né? E o que acontece? Quando eu cheguei em casa, que eu não tinha abrido o Zap, né, eu comecei a receber mensagem, mas muita mensagem do pessoal lá de Curicica. Duas senhoras mostrou vídeos, né, da agressão que eu sofri. Uma mandou o áudio, né, do mesmo fato que aconteceu comigo, aconteceu com o filho dela, sobrinho dela, que trabalhava na UB junto com meu cunhado, né, e devido a alguns problemas lá de financeiro, ele veio ameaçando ele, fazendo essa mesma atitude que ele tomou com o pé de cabra, vindo com tudo. Ela conta isso no vídeo, que eu tenho aí nos meus vídeos ao vivo, né, logo no começo, lá embaixo, você vai ver essa tia falando sobre esse ato cometido. E eu tinha prova. Então, quer dizer, como eles mentiram na delegacia contra a minha pessoa, se eu chegasse no fórum e mostrasse os vídeos e o áudio de tudo que foi feito em questão das mentiras que eles contaram, né? Então, o que ia acontecer? Eles que não iam preso. Aí eu te pergunto, você acha que independente de erro, que a minha luta não é contra a carne nem contra o sangue, sim contra as ordens principados que usam suas pesas, tu acha que eu ia no fórum para poder dar parte da minha, segundo os documentos,
ela se diz ser minha mãe, da parte da minha própria mãe ou da minha irmã, não é minha índole, eu não tenho essa índole, pode ser até meu pior inimigo, eu jamais, mesmo porque eu não sou Judas, né? Porque se dependesse deles, eu estaria atrás das grades. Mas graças a Deus, a própria palavra de Deus nos diz que nós somos cercados por testemunho. Eu vou mostrar uma coisa aqui para você. Deixa eu ver se eu acho, para vocês que estão vendo. Deixa eu pegar aqui rapidinho os documentos. Tem algumas fotos aqui também que eu posso estar apresentando para vocês. Ó, eu estava comentando sobre a agressão, né? Tá vendo isso aqui? Esse, aquele padre, lembra que aparece na novela? Já faleceu também. Tá, peraí, deixa eu ver. Esse é o tio do Raul, né? Pai do Raul. Tem o pai e o tio do Raul. Ó, aqui na certidão de óbito, tá vendo? Por que eu peguei essa certidão de óbito do meu pai, que é o Milton Cândido, que é representado na novela como Raul? Porque na época, né, minha mãe queria vender a casa de Nova Iguaçu, lá no bairro de Três Corações, na Rua André, no número 105, que era a primeira casa que ela comprou juntamente com meu pai, devido às lembranças que aquela casa trazia, e eu sabia que ela só poderia vender aquela casa com assinatura minha e da minha irmã, porque o próprio corretor que foi lá, que ela foi fazer a verificação para vender, comentou isso com a gente, então eu soube, aí eu fui saber que aquela casa estava no nome nosso também. Aí eu revoltado, né, sabendo da situação, devido aos problemas que eu sofria com ela, as agressões, né, minha mãe me prendia dentro de porão, né, fazia eu comer o resto da comida das minhas irmãs, a Godó e a Lili fez eu comer a comida do cachorro, porque eu joguei fora, né, eu era criança, para você ver o quão tamanho eram os maus tratos. Não, meu lindo, olha só, deixa eu só te explicar uma coisa. Você lembra que Danilo, lembra quando o tio Edmundo tem a foto dele aí no Face, do Kikito. O que ele falava pra mim? Que um dia que eu era como José. Que um dia, quando eu tivesse maior, eu ia entender tudo isso. Deixa eu te perguntar pra você, dizer uma coisa pra você. Independente de tudo que meus parentes e minha família fizeram com a minha pessoa, sabe? Com tudo que eles fizeram, eu não tenho raiva deles. Eu só tô chateado porque eu também tenho 2 filhos e passar por tudo que eu passei, né? Sabendo que eu tinha condição de poder dar coisas melhor para o meu filho, e eles fizeram, mesmo porque eu agradeço a Deus, tá? Eu agradeço a Deus por ter vivido tudo que eu vivi, porque eu assim aprendi a ser humano, a compreender a pessoa, porque quem é julgado jamais vai ser julgado, e quem é condenado jamais vai condenar. Então eu passei por tudo isso, eu pego o exemplo de Jesus Cristo, que também sofreu, e quem sou eu para ser melhor do que Cristo, que morreu e entregou a sua própria vida para mim na cruz? Então eu não tenho mágoa de ninguém, eu estou muito chateado sim, né, por saber que eu levei essa culpa toda na minha vida, por causa dos erros que eu cometia no passado, em questão do constrangimento que a família sentia, em questão do que ele poderia fazer. Então eu não tenho raiva deles, mesmo porque se eu tiver raiva dele, como é que eu vou ter minha salvação, né? Então a minha luta não é contra a carne, e sim contra os ódios principados que se levantam contra a nossa vida, né? Então aqui, deixa eu mostrar para você aqui, ó. Deixa você que está aí vendo aí nosso trabalho aqui, ó. O mesmo ano que José Mauro de Vasconcelos faleceu, em 1984, foi o mesmo ano que meu pai, Milton Cândido, faleceu. Se você prestar bem a atenção aqui na atestado de óbito, diz assim, ó, deixou filhos e bens. Que bens é esse que eu nunca vi, né? Eu moro de aluguel, eu moro em São Gonçalo, né? Já passei por dificuldade, já passei por fome, já dormi em capota de caminhão para poder fugir dos maus tratos da família. Fui abusado pelo meu próprio irmão, que é o Totoca, né? Quando eu era criança, só que a gente era criança, não tinha maldade, então é perdoável. Então a gente não tinha malícia, né? Mas os grandãos, que eram amigos da minha irmã, já tinham maturidade. Então eles já sabiam o que estava fazendo quando abusaram do meu corpo, né? Então assim, eu vou estar entrando com uma ação na justiça, tá? Para poder pegar o que é meu de direito. Se tiver que fazer uma hipnose para resgatar essas lembranças do passado, eu estarei pronto a fazer, né? Vou lutar pelo que é meu, não por causa da ambição do dinheiro, porque a minha intenção é abrir instituições, ajudar outras crianças, resgatar a educação de nossos pais, que está perdida, tá?
poder resgatar tudo aquilo que nós aprendemos para trazer para essa geração de hoje que não tiveram oportunidade, e com as instituições será mais fácil de eu administrar e trabalhar. Hoje eu faço isso sem dinheiro. Obrigado, Danilo. Que Deus abençoe você todo. Mas a gente veio da década de 70, a gente veio de uma época, né, que as coisas eram bem mais simples, né? A gente cantava rema, remador, vai botar no cobrador, indo para os campinhos de futebol nos ônibus gratuito, muitas das vezes cedido pelas empresas. Isso porque os nossos colegas sentavam no lugar do cobrador, a gente se divertia cantando essa música e ainda sobrava para o motorista, né? Então as coisas eram bem mais simples, não tinha tanta malícia, tanta maldade. Agora é constrangimento para tudo, criam-se lei para tudo. Mas por quê? Para encobrir os seus erros e pecados que cometem e trazendo problema para gente. Então, assim, além desse estado de óbito, meu pai foi enterrado no Jardim da Saudade, em Edson Passo, lá em Nova Iguaçu, próximo a Nova Iguaçu, né? Baixada Fluminense. Você vê aqui, olha. Aqui é requisição do exame de corpo de delito. Tá vendo aqui lá da delegacia? Foi quando eu sofri a agressão, né? Tá aqui a assinatura dos policiais. Quando eu sofri a agressão pela minha família, tá? Por causa desse passado. E olha que eu trabalho com criança. Eu não mato, não roubo, não faço nada dessas palhaçadas. Deixa eu ver aqui a outra aqui. Essa daqui... Não, deixa eu ver. Ver se eu acho que é o outro, para vocês darem uma olhada. Aqui você tem outro. Ó, aqui foi o registro de ocorrência da delegacia da Taquara. Tá vendo? E aqui fala sobre a agressão cometida, de tudo que eu falei com vocês. Tá vendo? Então tá aqui, ó. O computador tá ligando. Gente, eu vou finalizar, né? Eu já falei um pouquinho sobre a minha história para vocês. Então, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Vinícius. Sou conhecido no livro de literatura escrito por José Mauro de Vasconcelos como Zezé. Também pela novela que eu coloco e eu estou sempre colocando para vocês assistir aí, readaptado por Ivani Ribeiro, que era minha professora predileta. Tem um filme antigo, que resgata a década de 70, que eu sou de 78, tá? Que a novela foi exibida na década de 80, tá? Quando eu tinha 5 para 6 anos. E o que mais? É isso, gente. Eu vou estar finalizando aqui. Quero agradecer ao meu amigo, nosso amigo Danilo, por ter participado, tá aí junto comigo aí, conjunto com o meu trabalho. Ianca, tá? Ianca, deixa eu te explicar para você. O Exu não é demônio. As pessoas têm uma visão muito diferenciada em questão de centro de macumba, essas coisas. Mesmo como eu te falei, eu não sigo religião. Há muitos anos atrás, na época dos escravos, os escravos eles não tinham direito às religiões dos senhores. Então, eles eram rejeitados, tanto que eles eram escravos, eles tinham que ser obedientes aos seus senhores. Então, devido a eles serem excluídos da sociedade, eles criaram a sua própria religião. Né? Você vê aquela imagem da Nossa Senhora Aparecida Negra, foi criada pelos escravos. Você vê também, quando você fala assim, entidade tal, entidade daquele, porque naquela época os escravos, os índios, eles davam nomes aos seres vivos que Deus nos deu. Então eles botavam esse nome e hoje as pessoas utilizam para fazer mal, para poder destruir. Só que você tem que entender que existe uma lei chamada lei da atração. O mal que nós fazemos para os outros, ela volta em dobro para a gente. E quando não atinge a nós mesmos, atinge os nossos filhos. Você vê pelo exemplo de Davi, quando cometeu aquele ato com seu melhor soldado, desposando a sua esposa, e ele teve que pagar um alto preço por isso. Aí você entra para Saul, né, que era antes de Davi, era Saul? Acho que é Saul mesmo, né? Se eu não me engano era Saul. Saul também era um grande rei, ungido por Deus, mas devido às suas rebeldias, suas malicências, ele acabou se afastando de Deus e ele fazendo porque Deus não atua na maldade, Deus atua na bondade. E com a maldade, nós acabamos se afastando de Deus devido aos nossos atos. Aí o que acontece? Ele começou a procurar a feiticeira, a bruxa, né, para poder descobrir as coisas. E aquilo, na lei de Moisés, e naquela época, isso era um crime diante de Deus, para poder buscar conhecedores. Então ele acabou, né, se voltando contra Deus,
né, e utilizando, né, e acabou morrendo e viu seus próprios filhos sendo mortos pelos seus próprios soldados. Então, assim, essa é a lei da atração, porque nós estamos aqui nessa vida de passagem. Eu costumo dizer, vou finalizar aqui que eu falo pra caraca, né? Eu costumo dizer que nós somos aqueles anjos, né? Que Deus jogou sobre a terra com uma nova chance de se reconciliar com Deus e voltar para a nossa antiga morada. Você vê que hoje continua a mesma coisa. Vou te dar um exemplo aí desse presidente, o Bolsonaro. Olha quanta gente idolatrando esse presidente. Olha quanta gente falando que ele é um mito, né? Quer dizer, então tudo que esse cara for fazer, essas pessoas que estão seguindo ele, vão fazer tudo o que eles querem. Então aí o que acaba acontecendo? Passa a ser igual na época de Deus. Então, quando Deus criou Lúcifer, que era um anjo de luz, ele se voltou contra Deus, criando os seus próprios, porque se achava mais e mais poderoso de Deus por ter os mesmos poderes. Só que Deus era o Criador, foi Ele que criou. Então, Deus, para não tirar a vida, jogou sobre a terra. E nós viemos junto com Ele porque nós tivemos esse segmento. Então, hoje nós temos a chance de estar voltando, tá, para a nossa nova morada, mas lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. A palavra tem uma passagem que Jesus diz que para a gente entrar no reino do céu, a gente tem que ser como criança. Aí eu te pergunto, criança tem maldade? Não. Né? Porque criança está aprendendo, está tendo o desenvolvimento do conhecimento, do entendimento. E a palavra de Deus diz o quê? Ensinai seus filhos o caminho que devem andar. Só que hoje muitos pais colocam celular para tirar o compromisso em questão do filho e deixam o filho à vontade, e os filhos acabam aprendendo coisas que na verdade eles não deveriam aprender, o que eles tinham que aprender dentro do livro ou nos gibis de história, usando a criatividade e aquilo que nós aprendemos enquanto era criança. Então, assim, a entidade, a gente não temos que julgar a pessoa, cada um segue aquilo que gosta, aquilo que tem vontade. Eu não vou contra ninguém, eu não quero que os outros sejam felizes porque eu quero que seja feliz, tem que ser feliz da maneira dele, porque cada um tem sua história. É igual essa política aí, essa ministra, você já olha para a cara da mulher e já vê que só deu na causa. Aí impõe uma coisa que era para ser lutada, em questão do cidadão tá julgando direito, estão tirando os nossos direitos, usam opções, como você viu aquele menino veste azul, menina veste rosa, isso é uma palhaçada, né? Porque isso aí para mim não existe, porque quando as pessoas pararem de se preocupar mais com a vida dos outros, se preocupar com a sua própria vida, o mundo vai ficar bem melhor, porque não é contra as opções das pessoas que a gente tem que lutar, não é contra as escolhas das pessoas que a gente tem que lutar, é contra a democracia, contra essa desordem que nós vivemos no Brasil, onde quem paga são os menos favoráveis. Você vê aquele dinheiro que foi investido para comprar carro importado, que não precisa de motorista, foi tudo investido para fora do Brasil. O dinheiro que era para ser investido nos hospitais, nas escolas, né, melhorar os hospitais, foram investidos para tecnologia, para poder fazer inovação no Brasil. O Brasil não tem nem condição para essas coisas. Imagina um carro desse andando pelo meio da rua. Já não tem nem espaço para quem dirige, imagina para quem não dirige. Né? Ainda bota o direito da arma, né? Para que todo cidadão venha ter a arma como defesa. Na nossa época, a arma não podia nem ser exibida nos comerciais. As crianças não podiam nem... até os brinquedos que eram era feito de armas foram proibidas de ser vendidas nos comércios. Então tiraram tudo naquela época. Quer dizer, agora aí você vê tanta violência no Brasil, tanta morte, tantas coisas ruins, tá? Aonde as pessoas, né, acabam pagando pelos erros dos outros. Aí esses caras não sabem o que é roça, não sabem o que é uma carroça, não sabem o que é uma fruta orgânica, não sabem o que é brincar e acha que violência vai melhorar o Brasil. Eu disse para vocês aí no meu outro vídeo, né, para finalizar aqui, que quando eu era criança, eu tive 3 sonhos. Um que era uma mulher me dando um chapéu, que hoje eu faço a Luluzinha, né? Eu lembro que esse compromisso da Luluzinha veio para mim. Eu lembro, eu era criança, né? Eu nunca imaginava que eu iria fazer a Luluzinha e hoje sou muito respeitado pelo personagem que eu desenvolvo. Tanto eu faço a Luluzinha, a Glorinha, o Bolinha, a Aninha e a Alvin, que são 5 personagens, só que eles estão de férias. Hoje quem vai estar atuando aqui com você é o Zezeca, do meu Pé de Laranja Lima, que foi o personagem que foi criado com o meu nome, contando a minha história. E assim resgatando tudo aquilo que eu vivi para essas crianças de hoje que não viveram através dos trabalhos de alfabetização que eu vou estar dividindo e ajudando essas pessoas aqui da comunidade, não só de São Gonçalo, como de outros municípios, com pouco recurso e com o apoio das empresas, eu tenho conseguido fazer igual o modelo Formiguinha, né? E eu lembro que eu tive um sonho que eu via guerra nos Teixeira, né? Que eu via helicóptero, militares, né? E naquela época a Teixeira era roça, não tinha tantas coisas como hoje tem.
E hoje nós vemos isso nos Teixeira. É um bang-bang para lá, é um tiroteio entre milícia e traficantes, que você sabe que não é por causa de droga, porque droga vende até dos melhores condomínios, é por causa de ocupação de lugar para ganhar dinheiro em cima de trabalhador. Aí o que acontece? Cria essa desordem, aí quando a bomba estoura, que eles não conseguem dar conta, aí chama a polícia. Aí a polícia vai. Aí, quer dizer, eles criam aquele barraco, criam aquelas merda todinha, porque merda quanto mais mexe, mais fede. Ainda bota os policiais, que não tem nada a ver com a briga deles, ainda impõe a família desses policiais em risco, né? Porque o que é para nos defender tá aí, ó. Né? Aí, quer dizer, por causa de pessoas que não tiveram e não assumiram o compromisso de nossos pais. Bem, logo depois, isso está acontecendo nos Teixeiras. Esse sonho que eu tive quando era criança, eu contava para todo mundo, o pessoal falava que eu era maluco, né? Como sempre, né? E logo depois eu tive um outro sonho, aonde eu estava no centro da cidade, próximo à Central do Brasil, né? E logo próximo à Central do Brasil, eu vi aquele prédio, que eu falava prédio do Tiradentes, mas na verdade é o prédio do Duque de Caxias, do lado da Central do Brasil. Se você ver aquele prédio, ele é assim, né? Ele é alto e baixo aqui assim. Acho que é alto e baixo. Aí o que acontece? Esse prédio, eu vi um homem militar lá de cima se jogando para se matar. E uma multidão lá de pessoas em volta, enquanto aquele homem estava lá em cima. Eu não vi qual era o militar que se jogava, mas eu vi que alguém se jogava lá de cima. Eu falo isso por quê? Eu falo isso porque eu me lembro que quando eu estava falando aqui em questão do apartamento, que eu morei com a minha irmã lá, Godóia, né, que eu vivi uns tempos lá. E o que acontece? Eu me lembro, né, foi uma coisa, eu sempre ouvi vozes, né? E nesse dia eu lembro que eu queria fugir de casa porque eu tinha apanhado da Godóia devido a um ato que eu tinha cometido, né, por causa de, nem lembro o que foi, acho que foi por causa de um videogame, né, que eu comprei dando dólar e o dólar não valia aquele valor. Não, isso aí foi lá na Pichincha, não sei o que foi. Foi um problema que houve lá no prédio, na Taquara, que ela morava, logo depois que a da Pichincha foi morar na Taquara. E eu me lembro que naquele dia ela ia me bater por algo que eu tinha cometido, era adolescente ainda. E eu desci, que o prédio era de 15 andares, né? Ela morava no quarto. Só que naquele dia eu estava no 15º, na casa do Rômulo, que era um amigo meu, que eu tinha fugido, e desci porque eu queria ir embora, mas eles não me vissem. Eu queria ir embora, mas não, naquele momento eu comecei a descer a escada e eu escutei uma voz. Gente, pela vida dos meus filhos, né? Foi uma coisa sobrenatural. Aí ele pegou e falou assim, ó, vai naquele apartamento ali, debaixo daquele tapete e levanta. Eu fiz. Gente, é impressionante. Quando eu cheguei, levantei o tapete, que era um tapete grosso, que fica na porta do apartamento, levantei, tinha um bolo de R$2. Um bolo de R$2. Como que eu ia saber que debaixo daquele tapete tinha um bolo de R$2? Nunca. De tantos prédios, 15º até o Play, até o térreo, é muita coisa. Então, como que eu ia saber que naquele andar, porque conforme você vai descendo a escada, você vai entrando nos andares, que são 4 apartamentos, cada bloco. Aí eu entrei, desci, foi quando eu escutei essa voz e vi, gente, eu nunca imaginaria que debaixo daquele, nem sei qual era o apartamento hoje, qual era o andar, eu sei que eu entrei naquele negócio, levantei e achei uma quantidade de R$2 que eu não lembro quanto era hoje. Foi o que serviu para mim poder fugir de casa, né? Eu vivia indo para casa dos meus amigos, porque até hoje meus amigos como a Jane, a Eni, a Leni, entre outros, né, que conviveram comigo, que me acompanharam o meu crescimento, me tem como família, né? Eu chego na casa desses meus amigos e das minhas amigas, eu durmo, às vezes eles saem para trabalhar, eu fico à vontade na casa deles, eu faço comida, eu mexo no fogão, eu abro a geladeira como se eu estivesse na minha casa. E são pessoas especiais para mim, porque o mesmo que eles fazem comigo, eu faria com eles, porque foram pessoas que conviveram comigo. E qualquer pessoa que me conhece na Estrada dos Teixeira me descreve como um dessa novela, porque eu aprontei pra caramba. Então assim, gente, eu vou lá, que meu companheiro tá aqui me ligando, né? Eu tenho que falar com ele, que quase a gente não fala que ele trabalha direto, e essa semana eu tô indo para Jacarepaguá para poder fazer a venda dos DVD, para poder fazer esse trabalho agora de alfabetização nas instituições. Estarei indo para a Rede Globo, no Projac, novamente, para dar continuidade na venda dos DVD lá na portaria, irei cedo, tá? E de tarde estarei indo para o Frei Luiz para dar continuidade na venda de lá, para poder conseguir multiplicar. Os DVD lá no dia eu vendo a R$5 lá na portaria, para poder vender mais rápido. Quando eu for comprar a impressora, que é aquela de jata tinta, que eu vou fazer as capas, aí eu vou fazer as capas dos meus DVD e vou vender com capa, que aí eu já vou poder aumentar o valor, já vou poder botar R$10.
Só que eu recebi de alguns camelôs que vendem esses DVD pirata, essas coisas todas, e eles gostaram tanto do meu DVD que pediram para mim poder fazer por consignação. Porque como as crianças têm muito acesso ao meu DVD, os trabalhos que eu faço, eles gostam, né, que as crianças que fazem coleção do meu DVD, do personagem da Luluzinha, eles pediram para me colocar, quer dizer, já vai vou ajudar essas pessoas, ainda vai me ajudar em questão dos valores que eu vou estar trazendo para poder criar as apostilas e os trabalhos das crianças, porque eu estou aqui em São Gonçalo para isso, para trabalhar, porque aqui não tem escola, quer dizer, tem escola tem, mas são poucas, tem creche, não tem quase creche, as creches que tem, geralmente dá preferência para quem tem carro e tira o direito da criança da comunidade que não tem, nem muitas das vezes a família tem trabalho. Eu já fui fazer um trabalho numa escola que tem aqui na Amaral Peixoto, né, que eu fui fazer, uma escola, as crianças me receberam muito bem, fui aplaudido pelas crianças, mas você vê que a qualidade de ensino de algumas escolas municipais aqui de São Gonçalo não são primordial, né, não tem aquela preferência. Os alunos aqui, nem livro dentro das mochilas tem, né, e quando eu abro o caderno, que eu peço os cadernos das crianças para poder dar uma olhada, para ver como é que está a matéria, que eu também tenho filho, nem matéria tem nos colégios, né? Eu pergunto, como é que você aprendeu a ler? Ah, tia, a minha mãe me ensina ali, me ensina aqui, eu também tenho interesse, porque eu aprendi a ler e escrever sozinho, né? Agora me pergunta como? Não sei. A não ser que José Mauro de Vasconcelos estava fazendo uma hipnose em mim e me ensinando enquanto eu estava dormindo, né? Porque eu não lembro eu lembro dele chegando, vendo a minha mãe, mas eu não lembro dele saindo, né? Então, assim, é uma história muito complicada. Eu só tive o esquecimento desse livro, porque devido ao trauma do acidente, que no livro você vê que é o português, que no caso era o Milton, que era o meu pai predileto. Eu lembro que quando eu soube do acidente, veio por telefone, era aquele Tigo Orelhão, a gente para poder atender o telefone tinha que ir lá na barraca da Dona Ana, que é uma das personagens da novela, Dona Ana, né, que é o nome da barraca leva, o nome lá da Dona Ana. E veio essa dizendo que meu pai tinha falecido. E o mais engraçado que foi tipo além do português, de José Mauro, de Ivani Ribeiro, morreram tudo, assim, um atrás do outro, praticamente quase nos mesmos anos. Ivani Ribeiro já um pouco mais à frente. E quando eu soube da morte do meu pai, né, eu comecei a ter febre, a passar mal, e me levaram para Nova Iguaçu, né, para poder estar ao lado da Jandira, que no caso no registro é como se fosse minha mãe, e estar do lado da pessoa que eu amava. Quando eu cheguei em Nova Iguaçu, se você vê uma casa onde Jandira e o Raul se encontram, era idêntica àquela casa que você vê ali atrás, aquele vão, né, era todo de barranco, né? Então ele botava ali o Fusca dele. Até nos filmes e na novela aparece o Fusca vermelho, né? Tem uma parte até na novela que ao mesmo tempo que aparece do português, aparece do Raul, que no caso é o Milton, e o José Mauro de Vasconcelos. Claro que teve um amigo português que era do Cid de Martins, mas José Mauro de Vasconcelos, que era o meu amiguinho, que eu contava o segredo, que foi apelidado com Pé de Laranja Lima, que também era meu amigo, que eu adorava brincar de cavalo, porque eu sempre gostei e gosto até hoje de conversar com as plantas. E então, assim, eu cheguei lá, quando eu olhei, né, que eu vi o carro, o Fusca do meu pai, que era dessa cor aqui, vermelho, Fusca todo amassado, igual sanfona, eu comecei a vomitar e a chorar, né, e entrei como se fosse um coma, né, muita febre, eu comecei a ter visão, alucinações, né, comecei a ver coisas, por causa da febre que eu tive. Eu não lembro quanto tempo eu fiquei, eu sei que eu fiquei um bom tempo, e quando eu acordei eu já não estava mais em Nova Iguaçu, eu estava já na estrada dos Teixeira, com a minha avó, com a minha família, e nesse tempo que meu pai, como ele estava desempregado, bebia pra caramba, ele conseguiu o serviço nas Furnas, que era no Pau da Fome, que hoje meu irmão Totoca mora, que se você entrar lá no Facebook botar Alexandre de Oliveira Matos, você vai ver lá o Totoca com a sua família, e a Godoy é Florinda Godoy, que leva o nome de Godoy, e da Hilda, que no caso é a Lili, tu bota lá Hilda Matos. Então você vai ver os personagens dos autores, né? Que estão lá, então, do mesmo jeito, não mudaram nada. Até os personagens são bem semelhantes aos autores. E eu passei mal. Então nisso, meu pai, o Benedito Ribeiro, o seu Paulo, ele passou a ser mais presente na minha vida. Aonde ele ia, eu ia para a escola, que eu estudava na Francis Rame, próximo às Furnas, onde ele trabalhava. Então, quando ele ia para o trabalho, ele me levava. O dia que não tinha aula, ele me levava para dentro de Furnas, que ele trabalhava na almoxerifado. Eu adorava brincar dentro das Furnas com os amigos dele. Fora os futebol que tinha nas Furnas. Era bem divertido os nossos tempos naquela época, sabe? Não tinha tanta malícia. Então, meu pai ele passou a ser mais presente. Foi aí onde eu nunca imaginei que minha vida tinha virado novela, tinha virado livro, virado filme.
E foi aonde eu comecei a manter esse esquecimento desse passado devido aos maus tratos que eu passei a sofrer. Depois eu passava a sofrer o maltrato com a Jandira, como você vê na novela. Depois passei a ter um maus trato com a Godoy, com a Lili, né, que eu apanhava violentamente Lili por eu ter uma opção diferente. Ela pegava o meu corpo, eu era criança, e roçava sobre a vagina dela para poder ver se eu isso ia ter alguma tração. Jamais ia ter tração pela minha própria irmã, que eu considerava como irmã, né, porque fomos criados juntos. Eu passei a ter nojo dela, né? Foi por isso que eu e Lili já não se ficava muito próximo, eu era mais próximo da Godoy. O único problema da Godoy foi uma discussão que nós tivemos, né, que infelizmente eu fico triste sabendo que ela sabe de toda essa história e por ser uma pessoa que para mim era especial, manteve esse segredo, por isso que ela, toda vez que eu chegava, ela baixava a cabeça, não me encarava, porque ela sabia do erro que estava cometendo. A dona Ângela, que é a mãe do Jorginho, né, que a mulher rica, que o menino que me deu o caminhão ainda mora nos Teixeira, me trata do mesmo jeito, como você vê na novela, porque o que só envelhece é a carne, a alma continua criança. O filho dela, que é o Cacá, que eu até estranhei, porque toda vez que eu ia para os Teixeira, né, que eu sempre ali eu tenho uma família de amigos, eu for interagir com meus amigos, toda vez tinha festa na casa dele, ele era meu amigo de infância. Ele nunca me convidava. Eu achava que por eu ter uma opção diferente, ele se sentia constrangido e não me convidava. Só que quando eu soube da origem do livro, que eu comecei a fazer meus programas ao vivo, que todos os meus trabalhos eu tenho em DVD, que em breve vai ser vendido para as pessoas também poderem ter acesso, aí ele começou a mandar convite para mim por todos os Face. Eu achei aquilo estranho. Pô, se a mãe dele faz parte da novela, mora próximo ao sítio dos Ribeiros, né? Minha família foi ameaçada de morte se ela fosse revelar a verdade, que quando meu pai me faleceu, eles foram chamados para poder saber sobre a herança. Aí minha família ainda botou a culpa na amante do meu pai, que é a Kátia, que eu tinha como amiga, que também teve mais 2 filhas com ele, né? Teve mais 2 filhas com meu pai. E chegando, né, e botou a culpa na Kátia. Aí eu cheguei para a Vaninha, que é amiga dela, falei: Vaninha, você sabe que o livro Meu Pé de Laranja Lima é minha história? Ela: pá, quando eu tô sabendo, eu falei: o livro é meu. Porque quando meu pai se separou da minha avó, foi minhas irmãs, devido a ela ter ficado grávida, né, e ter tido um relacionamento com ela, para minhas irmãs praticamente expulsou meu pai. E meu pai, se sentindo constrangido, foi morar com ela, lá na Cidade de Deus, que é o Benedito Ribeiro, que é o São Paulo da novela. E o que acontece? Aí eu peguei e falei para assim: as minhas irmãs falaram que a Kátia ameaçou ela se caso ela corresse atrás dos bens, dos direitos dela, questão dos bens que meu pai deixou. Ela falou assim, que Paco é meu apelido na Nos Teixeira. Paco, deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece a Kátia, não conhece? Conheço, tu sabe que ela mora na Cidade de Deus, não sabe? Falei: sei. Tu já foi na casa dela? Falei: já. Aí ela pegou e falou assim: você acha que se a Kátia tivesse ameaçado a sua família de morte, ela estaria morando na Cidade de Deus e de favor na casa do irmão dela, com 2 filhas? Porque meu pai já tinha partido, já tinha falecido naquela época. Aí eu peguei e falei assim: não, Zaninha, realmente. Eu falei: se você sabe que a sua irmã sempre foi ambiciosa, sempre foi mentirosa, né? E ainda botou uma pessoa inocente, culpando uma pessoa inocente com um ato que não tinha nada a ver. Então você já vê que isso aí já é mentira delas. Eu falei: não, já juntando com a história do livro, agora eu entendo tudo, não é verdade? Então, gente, eu vou estar me despedindo, tá? Infelizmente, o tempo está passando e eu não falo, eu disparo. Quero mandar um grande abraço pro Danilo, pro pessoal que está entrando agora. Vocês que estão conhecendo o nosso Face, sejam muito bem-vindos, tá? Você e toda a sua família, tá? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo carinho, tá? Por tudo que vocês têm feito aí pela minha pessoa, tá? Acompanhem meus projetos, meus trabalhos. Em breve a gente vai estar com novos vídeos ao vivo. Eu vou estar finalizando, que eu tenho que também fazer outros assuntos. A hora já passou, hoje é dia 8/1/2019, né? E agora eu tenho que partir. Olha, gente, espero que isso aqui venha abrir um pouquinho das suas visões, que eu venha tirar um pouquinho das suas dúvidas. E muito obrigado pelo carinho. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Do projeto da empresa Braia Gli Telecomunicação, do projeto Sinal da Paz Solidariedade, um projeto recreativo resgatando a história. Boa tarde.